Eu prometo que até o final do vídeo eu vou explicar por que a saga Premonição tem tantos fãs e por que nós nos interessamos tanto por filmes de terror ou suspense. Número 1. Curiosidade mórbida. A curiosidade mórbida é um interesse intenso e muitas vezes irresistível por temas considerados perturbadores, trágicos, violentos ou socialmente inaceitáveis, como crimes, acidentes, desastres, doenças e morte. Esse fenômeno é observado tanto no consumo de notícias sensacionalistas, quanto em conteúdos de entretenimento, como séries de crimes reais, teorias da conspiração, etc. Algumas pesquisas vão sugerir que esse interesse ele pode ter servido como vantagem evolutiva antigamente para os nossos ancestrais. E ao reconhecer perigos, observando os erros ou tragédias alheias, isso iria aumentar a chance de sobrevivência. Isso é claro segundo a teoria da evolução de Darwin. Também pode ser explicada por meio dos neurotransmissores, como dopamina, que são liberados quando somos expostos a situações assustadoras, que vai ativar o sistema de alerta e recompensa do nosso cérebro e vai nos trazer uma motivação para buscar informações, mesmo que desagradáveis, porque a ignorância ela é vista como algo mais desagradável do que a própria verdade, mesmo que essa verdade ela seja incômoda e dura. E essa curiosidade que temos está ligada justamente à busca de sentido para entender o que é inexplicável. Então, por meio do filme Premonição, nós podemos refletir por que tal pessoa morreu, quando que ela vai morrer, quem vai matar ela, e dessa forma tentar sentir a sensação de que temos o controle, ou até mesmo o sentimento de aceitação da imprevisibilidade da morte. Número 2. Nostalgia. A nostalgia é essa saudade dos momentos que vivemos no passado, e é inegável que Premonição é nostálgico. Até porque o primeiro filme dessa saga foi lançado lá no ano de 2000. Então podemos entender que essa pessoa que antes era um adolescente, era uma criança e assistia esse filme, hoje é um adulto, talvez casado, com uma família, com uma vida totalmente diferente de como era. Então a nostalgia causa essa sensação, essa vontade de voltar naquele tempo em que ele se sentia bem, em que a única preocupação dele, possivelmente, era só de saber quem era o próxima vítima da morte, quem é que estava nessa próxima lista dela e como seria a forma como ele iria morrer. E, por vezes, a divulgação desse filme também ajudou no fator nostalgia, até porque quem não vai lembrar daquelas várias divulgações que foram feitas pelo próprio SBT, desde o primeiro filme até o quinto, divulgando ali por meio do Cine Espetacular a chamada para assistir esse filme. Então, por vezes a gente vai ver que às vezes a gente nem lembra de algum nome dos filmes ou qual era a ordem, se era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto, mas vamos lembrar de cenas que são emblemáticas e, por que não dizer, traumáticas também para muitas crianças. Cenas que, por serem algo do cotidiano, vai nos trazer até certas inseguranças, mas isso vai ser abordado no próximo tema. Número 3. Limite do medo. O que a saga Premonição brinca com o nosso limite de medo é zoeira, cara. Porque ele pega elementos que nós achamos banais, comuns do nosso cotidiano, da nossa rotina, e consegue até instaurar um medo que antes nós só tínhamos nossos pensamentos intrusivos. E sequer nós nem concebíamos assim a imagem tão projetada e tão bem feita em um simples filme. Então vai ter cena de avião caindo, vai ter cena de ponte despencando, vai ter cena com faca, vai ter cena com piscina, vai ter cena com churrasqueira, caco de vidro, cinto de segurança, fio de escapado com alta tensão, aparelho de academia e uma das mais emblemáticas e mais traumatizantes, a cena do carro com madeira. Simplesmente uma das cenas mais emblemáticas e traumáticas de toda a saga Premonição, que inclusive, diga-se de passagem, fizeram um marketing muito bem feito para esse novo filme, que é o 6º filme da saga Premonição. Número 4. Identificação. O filme também ajuda que a gente se identifique com alguns personagens, porque ele vai abordar temas centrais da nossa vida, como por exemplo a família,
o nosso ciclo de amizades, a forma como nós encaramos o luto, seja aqueles que encaram com uma forma mais sólida, com uma forma mais segura, e entre outros que trazem uma forma mais melancólica para encarar a perda de alguém. A gente também pode se identificar porque existem alguns tipos de personagens que são mais céticos e não acreditam em, por exemplo, destino ou algo do tipo, e tem aqueles que são mais supersticiosos, que acreditam mais em sorte ou algo do tipo. Como também esses filmes eles têm arquétipos, porque sempre vai ter aquele personagem que é o herói, que ele quer salvar todo mundo, em contrapartida tem aquela mocinha, aquela jovem indefesa, como também vai ter aquele personagem histérico que quer brigar, que quer sempre arrumar uma treta, como também vai ter aquele personagem engraçado ou bobo que é sempre zoado, e também aquele personagem que é mulherengo, ou aquela mulher que vai sempre estar se jogando para alguns dos personagens mais, entre aspas, bonitos. Inclusive, isso deve ter sido uma jogada do diretor Jeffrey Edgkin, que foi o grande escritor desse roteiro. Até porque esse filme foi roteirizado baseado em uma história real. Não que tenha caído realmente e a pessoa tenha morrido, mas de uma mulher em que ele teve uma conversa e que ela trocou seu voo porque a sua mãe tinha dito que tinha um grande pressentimento que esse avião ia cair, e por fim esse avião caiu e ela sobreviveu. Então o diretor ficou se perguntando: e se eu fizer um filme mostrando o que aconteceria se ela pegasse esse voo? E assim surgiu Premonição lá no ano de 2000. Com certeza isso contribuiu para a identificação daqueles que são mais supersticiosos ou aqueles que não saem de casa se não ouvir um conselho da sua própria mãe. Número 5. Alívio ou cartaz emocional. A cartaz emocional é determinado momento em que você vai armazenando emoções dentro de si e vai acumulando, até que em um evento extremamente emocional você consegue externalizar elas. Nesse caso, é essa tensão que vai se criando desde o início do filme, em que é apresentado um personagem, e você já cria a ideia de que aquele personagem vai morrer, e você já fica naquela tensão de quem vai sobreviver, quem não vai, qual é a ordem, quem pulou a ordem de quem ia morrer, quem que foi, enfim. E tudo isso vai culminar nessa cartaz a partir do momento que esse personagem morre. Então, por via de regra, a maioria dos filmes de 2000, aqueles de terror, de slasher, de suspense, a maioria dos personagens não sobrevive. Ou quando sobrevive é somente um ou dois que você já tinha aquela concepção de que ele é o protagonista e que ele ia sobreviver até o final. Aqueles que geralmente têm mais destaque e mais tempo de tela. Então, de alguma forma, quando você vê aquele personagem que você tinha em sua mente que ele não ia sobreviver e ele não sobrevive, você sente um certo alívio. Vem aqui esperando ver um acidente? Não, eu venho aqui só pra ver quando eles... É claro que eu quero ver um acidente! Número 6. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um conceito até bastante polêmico em alguns casos, porque muitos acreditam que nós não temos, muitos acreditam que nós temos, e esse filme ele pode até, entre linhas, né, subjetivamente, ele pode estar abordando isso também, porque em algum momento você pode se questionar: será que nós temos livre-arbítrio? Será que nós temos um destino traçado e que nós não podemos fugir? Em que aleatoriamente e predestinadamente nós teremos uma morte, queira nós ou não, queira nós tentamos escapar ou não? E como é a sua forma de encarar? Então, podemos até fazer aquele próprio questionamento, em que, quando nós conhecemos o personagem William, nós podemos ver que ele vai estar dizendo que a morte ela pode ser vista de duas formas, que é quando a pessoa morre e depois volta, ou quando ela mata alguém. Então, como seria a nossa forma de encarar o livre-arbítrio? Será que nós tentaremos salvar outras pessoas para prevenir que eles também não morressem? Ou será que nós iríamos fazer como a segunda regra que ele deu, que é tentar matar outra pessoa para que você conseguisse, assim, segundo a franquia Premonição, você conseguisse a vida que restava daquela pessoa e assim conseguir sobreviver? Será que nós seríamos pessoas altruístas, pessoas que iríamos pensar no outro? Ou seríamos pessoas egoístas, que iríamos pensar apenas na nossa própria sobrevivência e na nossa perpetuação de nossa vida? Número 7. Resiliência emocional. Estudos mostram que a exposição gradativa, seja por meio de filmes e séries, pode ajudar as pessoas a lidarem melhor com situações estressantes e também extremas do cotidiano, como por exemplo a morte, acidentes e etc. Então foi observado que durante a Covid-19, na pandemia, pessoas que assistiam filmes de terror, apocalipse zumbi ou invasão alienígena
relatam menos angústia psicológica e estavam mais preparados para lidar com o estresse real do isolamento, incerteza e ameaça à sua saúde. O motivo é que, ao ver os personagens em cenários extremos, eles praticavam como reagir a situações de perigo, mesmo que isso seja apenas fictício. Então o telespectador desenvolve habilidades emocionais que possivelmente na cabeça dele podem ser úteis na vida real. Tudo isso culmina para uma certa exposição, que também é uma técnica da psicologia, para você reduzir algum tipo de medo que você eventualmente pode ter na sua vida. Já eu agradeço pela atenção de vocês. Se vocês puderem estar deixando seu like, se inscrevendo, vai ajudar o canal a se manter, beleza? Muito obrigado, valeu!